Olha só, certa vez Charles Radcliffe Spurgeon falou a seguinte expressão: se eu me esforçasse para ensinar um tigre a respeito das vantagens de uma vida vegetariana, teria mais esperança no meu esforço do que tentar convencer um homem que ainda não nasceu de novo acerca das verdades reveladas de Deus concernente ao pecado, concernente à justiça, concernente ao juízo vindouro. Essas verdades espirituais são repugnantes aos homens carnais. E uma mente carnal não pode receber as coisas de Deus. Palavras de Spurgeon. Sem a unção do Espírito Santo, os nossos sermões tornam-se sem vida, sem poder. É o Espírito Santo quem aplica a palavra de Deus. E a palavra de Deus não opera a parte do Espírito Santo. Spurgeon dá o seguinte conselho aos pregadores: nós devemos depender do Espírito Santo na nossa pregação. Este grande homem de Deus sempre subia os 15 degraus do seu púlpito, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo, eu creio no Espírito Santo. Eram as palavras de Spurgeon ao subir no púlpito. Certa vez um homem chamado J. Adams falou a seguinte forma: o alvo da pregação é diferente de qualquer outro discurso público. O sermão tem objetivos profundos. O sermão pode, mediante o Espírito Santo, renovar, purificar os corações. Se ele falhar nesse intento, terá fracassado completamente. E ele sempre falhará se não for acompanhado do poder do alto. A renovação da alma é o que nenhum homem, com toda a sua riqueza de aprendizado, de erudição, de poder, de comunicação, pode fazer. Essa obra é feita não por força, não é feita por violência, mas pelo Espírito Santo. Conhecimento é importante, mas não é o suficiente. Conhecimento, embora seja vital, nada pode fazer sem a unção do Espírito Santo. Você pode ter conhecimento e ser até meticuloso em sua preparação, mas se não tiver o Espírito Santo, não haverá poder na pregação, não haverá poder no esboço, não haverá poder no sermão. A pregação não será de forma eficaz. A unção, ela vem através de uma vida de oração. Outras coisas preciosas são dadas ao pregador através da oração e de outros elementos, mas a unção vem somente através de uma vida de oração. Nada revela tanto a pobreza das nossas orações em secreto quanto a ausência da unção do Espírito Santo na vida da pregação. Uma pregação bonita, bem elaborada, sabe, de forma exegética, teologicamente consistente,
em geral revela a erudição e a capacidade do pregador. Sim, é verdade. Mas somente a unção do Espírito Santo revela a presença de Deus na vida do pregador. Todas as coisas em seu ministério de pregação depende da presença, depende do poder, depende da plenitude do Espírito Santo. A eloquência pode ser aprendida, mas a unção precisa ser recebida do alto. Os seminários de teologia podem ensinar os estudantes a ser grandes oradores, sim, é verdade. Mas somente o Espírito Santo pode capacitá-los a ser cheios do Espírito. Livros de homilética são bons, podem ajudar os pregadores a preparar bons esboços, bons sermões. Mas somente o Espírito Santo pode preparar de forma eficaz os pregadores. A unção não se aprende, meu amigo, através de retórica, não. A unção não é conseguida através da imitação de outros pregadores, não. Somente o Espírito Santo pode conceder a unção ao pregador. Unção representa a efusão do Espírito. Isso não é idêntico a uma mera animação de púlpito, não. A unção, ela é o Espírito Santo descendo sobre o pregador, de forma especial, capacitando com poder, de tal maneira que ele chega a realizar a obra da pregação de forma tão elevada que passa a ser usado pelo Espírito e se transforma em um canal através de quem o Espírito Santo opera. Não é bastante apenas pregar sobre o poder, é preciso experimentá-lo. Não é suficiente apenas falar acerca de coisas extraordinárias. É necessário viver coisas extraordinárias. Não é suficiente apenas pregar aos ouvidos. É necessário também pregar aos olhos, ao coração. Os ouvintes têm ouvido dos pregadores grandes sermões, mas não têm visto grandes obras na sua vida. Pregar sobre o Espírito Santo é uma coisa, e viver poderosamente sobre a unção é outra coisa completamente diferente. Uma coisa é ter o Espírito Santo como residente, outra coisa é tê-lo como presidente da nossa vida. Uma coisa é possuir o Espírito Santo, outra coisa é ser possuído por Ele. Uma coisa é ser habitado pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, os discípulos receberam poder para testemunhar do Evangelho. Sem poder não há testemunho. Tem que ter poder do Espírito Santo. João Batista certa vez estava com dúvidas na prisão. E Jesus enviou uma mensagem para João Batista dizendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é pregado o Evangelho do Reino. Jesus pregou os ouvidos, mas pregou também os olhos. Tinha poder na pregação de Cristo. Filipe, um grande evangelista, também
pregou os ouvidos, mas também pregou os olhos. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhe a Cristo. E as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. E ouvindo e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos de muitos possessos saíam gritando em alta vozes, muitos paralíticos, coxos ficavam curados, e houve grande alegria naquela cidade. Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo também teve experiência. O que é que Paulo disse? Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção. E assim sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. 1 Tessalônica 1,5. Poder. Paulo falou isso também à igreja de Coríntio. A minha palavra, a minha pregação não consistiram apenas em linguagem persuasiva de sabedoria humana, não, mas em demonstração, poder do Espírito Santo. Muitos pregadores e igrejas têm perdido a unção do Espírito Santo. Muitas igrejas têm influência política, muitas igrejas têm riqueza, muitas igrejas têm erudição, muitas igrejas têm boa organização pelos belos templos, tem uma sofisticada tecnologia, tem eruditos pastores, mas não tem poder. A obra de Deus não é realizada através da força, da inteligência humana, não, mas pelo poder do Espírito Santo. Os pregadores geralmente recusam-se a admitir que estão vazios do poder de Deus. Essa é a verdade. Mas muitas vezes querem impressionar as pessoas e buscam substitutos para este poder, comprando muitas vezes um novo sistema de som para a igreja, muitas vezes mudando a liturgia do culto para provocar impressões mais fortes nas pessoas, no auditório. Muitas vezes introduzem novos programas para substituir a ineficácia da pregação, pregando sermões mais curtos, dando às vezes maior performance a grupos musicais. E essas coisas não podem substituir a presença do Espírito Santo. Elementos artificiais não podem dar vida a um sermão morto por um pregador afastado, destituído do poder do Espírito Santo. Se quisermos alcançar os ouvidos dos santos, se quisermos alcançar os ouvidos dos pecadores, o que mais necessitamos no nosso ministério é da unção do Espírito Santo. Nada supera a importância do Espírito Santo na vida do pregador. Uma cuidadosa preparação e a unção do Espírito Santo jamais devem ser considerados como alternativas, mas como duas coisas necessárias que se completam, tem que andar juntas. Preparação, unção. O grande evangelista Moody disse que certa vez recebeu uma unção especial para pregar a palavra de Deus, depois que duas humildes mulheres metodistas oraram por ele em Chicago. E elas disseram: você precisa, Moody, do poder do Espírito Santo. Então ele pediu para elas orarem com ele,
E não simplesmente por ele, elas oraram com ele. E pouco tempo depois das orações daquelas mulheres foram respondidas, quando Moody estava em Nova York, e ele relatou o seguinte: eu estava chorando o tempo todo, pedindo a Deus que me enchesse do Espírito Santo. Bem, certo dia na cidade de Nova York, que dia, dizia Moody, eu não posso descrevê-lo, só posso dizer que Deus se revelou para mim e tive tal experiência do seu amor que foi preciso pedir para suspender a sua mão sobre a minha vida. E ele voltou a pregar. Os sermões não eram diferentes. Ele não apresentou novas verdades. Todavia, centenas de pessoas foram convertidas ali. Meu Deus do céu, que coisa tremenda é o Espírito Santo de Deus. O que Deus fez na vida de muitos pregadores no passado, como Lutero, como Calvino, como George Whitefield, como John Wesley, como Jonathan Edwards, como Moody e outros, Ele pode fazer novamente nos dias de hoje. E aqui eu vou encerrar. Certa vez, Martin Lloyd Jones escreveu sobre a necessidade de procurarmos o Espírito Santo de Deus, do seu poder. E ele disse assim: o que faremos diante dessas coisas? Só existe uma conclusão óbvia. Procuremos o Espírito Santo. Procuremos-lo. O que nós poderíamos fazer sem Ele? Procuremos-lo. Procuremos-lo sempre. Mas devemos ir além de procurá-lo. Devemos esperá-lo. A unção do Espírito Santo é a nossa suprema necessidade. Vamos procurá-lo até encontrá-lo, dizia este homem de Deus. Vamos procurá-lo. Não se contente com nada menos do que com a unção do Espírito Santo. Prossiga até que você possa dizer: a minha palavra, a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração, em poder do Espírito Santo. Deus é e sempre será poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. E aqui eu encerro esta palavra. Que você seja cheio da presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo abençoe sua vida, sua família, seus sermões, as pessoas que te ouvem, a tua vizinhança. Que Deus te abençoe. Ore por nós, que eu estarei orando por vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você gostou, compartilha com outras pessoas para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Amém.